deu treino, já falou como técnico do Flamengo, olha aí. Tenho sim, acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira, talvez até mais. Isso dá um approach inicial. De que eu, da forma que trabalho, enfim. Mas tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Flamengo não é time, é seleção, disse Rafael Prats. Não. Foi você? Não, eu seria a última pessoa que falaria isso. Quem escreveu isso daí? Mas olha quantos jogadores que já foram convocados aí, ó. Pelo Tite, inclusive. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo, Felipe Luiz, Foi a Paquita, Rubro Negro? Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Desses aí, quantos jogaram Copa do Mundo? Davi Luiz jogou, não com o Tite, mas jogou, né? Jogou. Davi Luiz, 1, Felipe Luiz, 2, Everton Ribeiro, 3. Felipe Luiz. Gabigol não. Pedro, 4. O goleiro Santos também foi convocado, mas não jogou. Tá aí, ó. Quantos jogadores que foram convocados pelo Tite. E a gente tem aqui na nossa tela aquele gostoso e famoso touch. O Prats gosta. Mas eu não vou explicar muito, prof. Eu vou dar um nome só e vou deixar pra vocês explicar. Larga a mão. Que sempre me lembra aquela música, não sei se é do Phil Collins. Qual que é? Ou do Gênesis. She seems to have an invisible touch. Yeah. Eu Touch. gosto. O nosso touch gostou? Gostou, professor? Gostei Foi muito. boa Uma essa? das melhores. Pelo menos sua voz você fica melhor aí. não fica me xingando, me dá moral. Bacana. Por falar em moral, quem tem moral com o Tite, temos 3 colunas aqui. Merecimento, Aí. 3 colunas em titês. treinabilidade e não performa. Claro que é uma brincadeira com o professor Tite, que tem uns termos ali que são bem característicos dele, técnico Tite. Então vamos lá. Só para lembrar vocês que ali no merecimento, aliás, acho que em todas, a gente tem 11 lugares, é isso? É o seguinte, põe o Bruno Henrique aí, o resto a gente pensa, vai. Vai ser Ó. assim? Já ganha tempo? Eu acho. Ganha Pelo tempo. E no Flamengo- merecimento a gente vai tentar formar um time, que seria o time que o Tite começaria. Pode ser? Tá bom. O merecimento são jogadores que têm mais moral com ele que vocês imaginam. Então, vamos lá. Certo? Tá. Prats, você... Treinabilidade, os que vão garantir no trabalho, vão ter que trabalhar, treinar. Treinabilidade é ótimo. Ele usou ontem, enquanto Adenor, caráter, o Tite é competência. Ele está separando o Adenor do Tite, deixando claro que o Adenor realmente continua uma pessoa com muita retidão, com muito caráter. Ele tem o Tite é competência agora, que espera chegar é? ao nível do Adenor. Qual que foi aquele que falou que não assumia nenhum time esse ano? O Tite ou o Adenor? Eu acho que foi o Tite é competência. Só para saber. Já que o professor citou o Bruno Henrique, eu vou começar com atacantes aqui. Pode ser? Vamos lá. E o Bruno Henrique é o primeiro da tua lista aí, não é não? É. Você começa, professor. Esse é o óbvio. Bruno Henrique, merecimento. Ah, é? Alguém merece uma camisa no Flamengo nos últimos... Quantos meses depois que ele voltou? 4 meses já? 3 meses? Já. É o Bruno Henrique. Merecimento. Tá com o contrato perto do fim. Tem gente de olho no Bruno Henrique aí. Palmeiras está de Mas olho. estou com o professor nessa também, Bruno Henrique. Aí, para mim, é Eugênio. Desculpa, Bel, é para dizer o quê? é o merecimento. Titular. Bruno Henrique. Já que Henrique é você titular. concorda? Sim. É que eu não tô vendo, então não sei. Não, eu vou... Não, você pode falar. virar pra Sou cá. touch aí. Não Pode posso ficar não. tranquilo que eu vou... O dar uma merecimento. Então tá aí. Bruno Henrique é o primeiro dos 11 que imaginamos aqui. O Tite escalaria de início. Continuamos com o atacante Everton Cebolinha. Então, aí tem uma situação. O Tite na reta final não, os últimos 2 anos de técnico da seleção brasileira, foi um Tite que mudou um pouquinho a maneira da seleção jogar. Eu não sei se ele vai levar isso logo de cara para o Flamengo também. Foi o Tite dos pontas, o Tite de um jogo dos jogadores ficarem um pouco mais nas suas posições para receber a bola, de pressionar um pouco mais quando perdiam a bola. O Flamengo já tentou fazer isso e não teve muito sucesso com os jogadores que o Flamengo tem. Né? Se o Tite for do Flamengo no começo, que foi na reta final da seleção brasileira, jogadores para mim, como Everton Cebolinha, Luiz Araújo, podem ganhar mais espaço. Mas é achismo isso. Acho que inicialmente ele vai tentar moldar o time com os jogadores mais perto, os bons jogadores se encontrando um pouco mais. Eu acho que o Gabriel vai começar com o Bruno Henrique. Não, o Cebolinha. Cebolinha não, treinabilidade. Treinabilidade. Lembrando que o Everton Cebolinha
teve destaque na Copa América com Sim, o Tite. com o Tite. Lembra disso? Melhor ano da carreira dele. É isso. Professor Everton Cebolinha. Se o Tite não der jeito no Everton Cebolinha, ninguém mais vai dar. Ah, é? Performar, ele não performou ainda no Flamengo. Muito abaixo. Só se voltar pro Grêmio com o Renato, né? Mas É, eu também não dispensaria e acho que o Tite também não vai dispensar, até pelo que o Prates falou, pro jogo do Tite, o Cebolinha é um cara útil, desde que volte a ser o Cebolinha, né? Então, nesse momento, ele tem a chance da treinabilidade. Eugênio, merecimento, treinabilidade ou não performa para Cebolinha? É isso. Se você coloca o Bruno Henrique como titular, o Cebolinha é a reserva dele. Então, nesse ranking aí, ele vai para a segunda fila, que é treinabilidade, não é isso? É o que eu ia É isso aí, Eugênio. Eu gostei dessa palavra. É o que eu ia dizer, porque o Cebolinha joga na mesma posição, né? Eu vou fechar aqui um pouco atacantes, que eu quero fazer mistério pro Gabigol e tal. Você acha que eu já vou matar tudo de início? Então, de brincadeira. Para. Goleiros. Vamos lá. Vou começar com Santos. Goleiro Santos foi convocado pelo Tite Exato. para a seleção brasileira. E aí, Rafael Prates? Seria titular? Acho que o Tite não vai mexer tanto no time que o Mário Jorge mais ou menos deixou em 2 jogos. É achismo, tá? Acho que o Santos entraria em treinabilidade. Eugênio. É isso, né? O Flamengo é um devorador, né, de algumas posições. O Santos, o goleiro de seleção brasileira, convocado pelo Tite, goleiro campeão olímpico, um goleiro indiscutível no Atlético Paranaense, um goleiro campeão no Flamengo ano passado. Exato. De Libertadores e Copa do Brasil, e de repente o Santos desapareceu no Flamengo. Desapareceu. Foi engolido pelo furacão que é o Flamengo. E o Tite conhece bem ele, gosta dele, Flamengo. E mexendo numa posição como é o gol. Eu acho que ele vai ser ali um jogador que vai treinar para tentar encontrar um espaço melhor para ele dentro do elenco, com possibilidade de evoluir sob o comando do Tite. Então, é treinabilidade. Professor? Treinabilidade com um pezinho no não performa. Treinabilidade para terceiro goleiro. Ontem já tinha um zum de que o Flamengo teria interesse no Carlos Miguel, que é o reserva do Cássio no Corinthians. Quer dizer, você está pensando em trazer mais goleiro? Caramba! O candidato hoje a dançar é o Santos. Eu acho que treinabilidade porque o Tite não descarta pessoas, né? Principalmente pessoas que ele conhece. Então, nesse momento, treinabilidade, mas com um risco muito grande de entrar para o não performa. E Matheus Cunha, professor? Hoje é o segundo goleiro. E acho que com o Tite, em princípio, será o segundo goleiro. Só a treinabilidade do Santos é que poderá fazer com que ele galgue. Essa é boa também. Galgue. Muito boa essa. Degraus Muito boa, nessa disputa. muito Hoje boa. ele é o terceiro. Então, Matheus Cunha, treinabilidade. Treinabilidade também, os dois. Concorda, Eugênio? Então, assim, para eu falar a minha opinião, ou o que A eu sua. acho que vai... Na minha opinião, é o melhor goleiro do Flamengo hoje, Matheus Cunha. Então, eu colocaria como merecimento. Fez um excelente campeonato e foi trocado na hora errada pelo Sampaoli, não sei se exatamente pelo Sampaoli, por pressões externas. Pelo goleiro argentino, que é um bom goleiro, mas até agora também não disse a que veio no Flamengo. Tá 1-1. Prates? Eu vou no não performa. Ih, rapaz. Imaginação, Diluiu obviamente. tudo. Isso aqui acho que o Santos talvez ganhe um pouquinho mais de espaço e o Matheus Cunha, em primeiro momento, perca um pouco de espaço. Acho que no titular o Tite não vai mexer para começar. Então E eu vou agora, ter que mas- desempatar, né? Tem que Sim. desempatar. Porque tem um voto para cada um no Matheus Cunha. Tem um merecimento, um treinabilidade e um não performa. Eu vou no treinabilidade. Acho que o Matheus Cunha vai ter que entrar também aí Então vai lá. nessa aqui. Para mim o Rossi seria merecimento. Mas, vamos ver vocês. O problema todo é a aplicação dessa palavra, merecimento. É. Qual o merecimento do Rossi para ser titular do Flamengo até aqui? Ah, mas O que ele fez com a camisa do Flamengo que justifica essa palavra, merecimento? por que, Mas que ele, qual foi o por que, que grande ele erro foi que ele contratado? cometeu Ele também? cometeu algum grande erro? Não. Ele teve poucas chances até agora. Então, Tirou contra o Goiás, que- jogou a final da Copa do Brasil e ficou depois. E qual é a segurança que ele tem transmitido? mas jogou Nada de pouco. diferente dos demais. Tudo bem, jogou pouco. 4 jogos.
Mas por exclusão, aos olhos do Tite, alguém vai ter que ter merecimento aí, porque ele vai ter que botar um goleiro em campo. E eu acho que o goleiro que ele vai botar é o Rossi. Para mim, para começar também. Pensando na cabeça do Tite. Na cabeça do Tite, quem dessa turma aí tem o merecimento de eu escalar como eu titular? acho que é a questão de você chegar e não promover uma ruptura com o que está estabelecido. Muito Mas mais por merecimento, eu vejo o ano do Matheus Cunha um ano melhor do que o Rossi tem apresentado, embora tenha tido poucas oportunidades. Mas já demonstrou algumas inseguranças em momentos das partidas que entrou. Acho que em qualquer caso aí é um merecimento por exclusão, viu? Não é assim um merecimento. O Flamengo hoje não tem um goleiro que você diga é o dono da posição, né? Como a gente fez com o Bruno Henrique. Então, como é assim, como foi afastado o Santos, tendo sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, como foi afastado o Matheus Cunha, que vem fazendo um campeonato muito regular no Flamengo, e agora chegou o Rossi, mais um goleiro regular, que não cometeu nenhuma enorme falha, mas também não demonstrou toda a segurança. Olha, vamos agora com os zagueiros. Para fechar o assunto goleiros, eu vejo, sinceramente, equilíbrio. Sim. Equilíbrio. Minha visão, com sinceridade, equilíbrio. São 3 bons goleiros. O que mais mostrou no Flamengo até agora é o que talvez esteja lá no final da fila, é o Santos. É o que mais jogou, é o que conquistou título. Foi importantíssimo ano passado. Foi mesmo. Para dar uma tranquilizada no time. Muito regular. Só que foi pro final da fila. Tranquilidade no momento de tensão para aquela posição quando ele chegou. Mas é um equilíbrio de desempenho mediano nesse momento da vida de todos. De nomes, são nomes fortes. Quem não gostaria de ter esses 3 goleiros no elenco? Mas é um momento que nenhum deles está, assim, pegando essa posição é minha. O Santos talvez atrapalhado por essa constante mudança, insegurança da diretoria. Que, por exemplo, o time tropeça, o time perde e alguém vai levar a culpa. E não continuou com o Dorival. De repente, se tivesse continuado com o Dorival, ele teria continuado. Matheus Cunha, por exemplo, é muito vítima daquele gol do Caleri, né? Sim. Se o jogo fosse 0-0, o Matheus Cunha estava até hoje no gol do Flamengo. Começando com Davi Luiz nos zagueiros, Eugênio Leal. Davi Luiz, titular, merecimento, ou vai ter que treinar, ou não performa? Não performa. Acho que o Davi Luiz é um dos jogadores numa reformulação necessária para todo o time no final do ano, que não deveria permanecer no Flamengo. Já entregou o que tinha que entregar. Assino. Também. Até pela proximidade do fim do contrato, né? Ele está naquela leva de decidir isso agora. Fabrício Bruno, professor Celso. A grande contribuição do Davi Luiz, que é um bom jogador e que teve algumas boas atuações. Dorival ajudou. É preciso se dizer isso. Ele era titular no time campeão da Libertadores e Copa do Brasil com o Dorival, não era? O grande momento do Davi Luiz de sobriedade no Flamengo é naquele episódio do Real Madrid Pode Esperar. Não, esse foi maldoso. Não, análise técnica, nada de maldade. Ali ele demonstrou... Ele não teve bons momentos em campo? Não teve. O Dorival ajudou. Acabei de falar que teve bons momentos em campo. Mas sim. o melhor qual foi? Mas no ano passado, esse ano não. Esse ano caiu muito de produção. Mas ali ele simbolizou um mínimo de sobriedade dentro de um momento de devaneio. Mas não conseguiu segurar, não, porque o grito continuou no vestiário inteiro. Mas aí não é questão de segurar, mas culpa dele. Demonstrou que ele fazia uma leitura mais realista da situação. Isso não foi culpa dele, mas muitas outras coisas em campo, ele estava lá. Era o garçonzão do momento. Rodrigo Caio, professor Celso. Infelizmente não performa. Se você tem que fazer uma reformulação de elenco, até pelos problemas mais físicos do que técnicos que ele enfrentou desde que saiu do São Paulo, né? Não performa. É uma pena. Jogadoraço, zagueiro. Foi fundamental naquele ano mágico de 2019, desde então não jogou praticamente mais quase nada. Não é de qualidade, não, é de quantidade. Quando consegue estar em campo, normalmente entrega boas atuações. Joga bem. Só que aquele problema no joelho dele parece sem solução, lamentavelmente. Prates concordou, né? Sim. Acho que todos nós, no sentido de lamentar mesmo, porque qualidade técnica, jogador de bola, o Rodrigo Caio, ninguém tem dúvida, mas, infelizmente, problemas físicos aí, e tá difícil dele seguir, né, na carreira dele, e provavelmente no Flamengo. Vamos lá, Pablo! Então, esse eu acho que pode ganhar algum espaço com o Tite inicialmente.
tentando imaginar... Foi jogador do Tite? Não foi campeão com o Tite no Corinthians? Fábio Carille. Era o Carille, é verdade. Mas eu acho que ele é um perfil de zagueiro que o Tite geralmente gosta e o Tite geralmente melhora. Ou o sistema ajuda o zagueiro a melhorar. É merecimento. Eu acho que ele pode ganhar a vaga do Fabrício Bruno de cara. Ah, é? Sim. Olha, professor. Eu falei que o Santos estava em treinabilidade quase para o não performa. Eu acho que o Pablo está no treinabilidade quase para o merecimento por causa disso. Eu acho que ele não vai precisar de muito tempo para convencer o Tite de que ele pode ser importante ali. Mas você vota no treinabilidade. Hoje, treinabilidade. Eugênio. Eu voto em treinabilidade também, sem enxergar essa ameaça que ele pode representar para os titulares do Flamengo hoje. Eu não acho que seja um jogador que tenha mostrado no Flamengo potencial para superar os 2 titulares hoje. Então, treinabilidade ali, um bom reserva para a temporada que vai ser a de 24, né? Esse ano é muito cedo para imaginar que é de 24, né? Um passo maior do que tem ocupado. Bom, então é óbvio, os dois com exceção do Prats. O Prats acha que o Pablo talvez tiraria o lugar do Fabrício Bruno, mas aqui não precisamos nem votar. Fabrício Bruno e Léo Pereira devem ser os titulares no início do trabalho do Tite. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre os dois? Talvez você que está querendo tirar o lugar de Fabrício Bruno, que falou que ele aposta, ou ele não viu ainda nenhum atacante mais rápido que ele. Não foi algo assim que ele falou? Alguém para ganhar na corrida? Aí, Abel, é o seguinte, como que o Tite vai montar o time em relação ao sistema que ele vai colocar para o Flamengo jogar? O Tite não é um treinador tão adepto desse zagueiro que sai tanto à caça, sai muito da área. Agora, ele tem um time que quase que força a equipe a ficar com a bola. Muitas vezes o zagueiro fica, não é que mais exposto, ele tem de correr mais metros no campo. O Tite gosta de um time que muitas vezes se posiciona um pouco mais, os jogadores ficam exatamente em uma posição quando perdem a bola para o zagueiro não ficar tão exposto assim, não precisar correr tanto atrás de atacantes geralmente mais rápidos. Mas talvez pensando em relação a não mexer tanto no time mais do Mário Jorge do que no time do Sampaoli, ele mantenha os dois, mas não vai ser surpresa se o Pablo ganhar espaço, não, para mim. Menção honrosa ao Léo Pereira no quesito merecimento. Aí é merecimento mais próximo do que a gente deu para o Bruno Henrique, por exemplo. Porque alguns estão ali merecimento, como o Rost, por exemplo, que é a escalação, é o goleiro que vai ser escolhido. O Léo Pereira não, o Léo Pereira é um jogador renascido e que tem, mesmo nos piores momentos do Flamengo, ainda jogando particularmente o futebol dele muito bom. Gosto muito do Léo Pereira. Sim. Eu gosto muito dos 2 zagueiros. São 2 zagueiros de excelente qualidade que têm sofrido com um sistema defensivo que não significa só o sistema defensivo. Muita gente acha que são os 2 zagueiros e o goleiro. Não, é o time todo. A bola estoura muitas vezes em cima deles, mas eles dão respostas muito positivas. A grande questão deles no Flamengo é a grife, a tal da grife. O Flamengo gosta de jogadores de grife. Então, talvez o Flamengo possa buscar no mercado, não sei se vai encontrar, jogadores, por exemplo, como o Davi Luiz, que é grife, que chega com experiência internacional, Vidal e outros, para assim, não, temos na zaga o jogador X, que é um jogador internacional, um jogador com passagem por seleção. A zaga é no banco, no lugar do técnico também, principalmente. Então, talvez o Flamengo busque um zagueiro com esse perfil no mercado. Mas dificilmente terá zagueiros disponíveis melhores do que essa dupla atual, que é muito boa. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Eu concordo. Por falar em grife, nos laterais, temos aqui Felipe Luiz. Atlético de Madrid, tantos anos, Chelsea também, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Como é que fica o Felipe Luiz agora, nesse momento do Flamengo? Flamengo que talvez pense em reformulação, chegada do técnico Tite, que o levou à Copa do Mundo em 2018. 22 Sim. Também não, né? Não, 22 não. Mas em 2018, inclusive, ele jogou um jogo titular, jogou bem, mas depois o Marcelo se recuperou e voltou contra a Bélgica. Isso. Né? Então, Felipe Luiz, para você, Prats. Treinabilidade para o Ayrton Lucas ficar no merecimento. Calma, nós estamos no Felipe Luiz, você está ansioso? Não, porque eu já falei dos 2 da posição, né, Abel? Eu te dei uma força. Ele é apressado. Não, eu te dei uma força aí, Abel. Eu te dei uma força. Porque ele quer ver se dá tempo de falar dos goleiros do brasileiro. Não era tempo, acho que não era tempo. Caiu, já recebi aqui, caiu. Eu te dei uma força aí, Abel. Fui o seu Murtozinha, te dei uma força aí. Boa. Felipe Luiz vem para treinabilidade. Você foi o Kleber Xavier. Tá sempre junto. Professor, já que o ansioso falou, fale aí de Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Não performa, Felipe Luiz não performa. Infelizmente, ele entra na lista da reformulação. Tudo na vida
tem um fim, né? O professor, o E eu técnico acho é o Tite. Ele como Ele gostar do lateral... cidadão lá, Eu muito acho boa pessoa. Então, eu acho que aí não esse é nome, tão simples essa expressão, assim, prof. treinabilidade, talvez seja a melhor pro Davi Luiz, pro Felipe Luiz. Porque eu acho que é o momento dele se transformar num grande auxiliar do Tite. Ué, Não, mas Treinar para ser treinador. Tem 3? E virar treino daqui pra a um treinador. tempo Outro técnico, auxiliar? treinabilidade, ele como treinador. Então Acho você que está ele tem votando essa em não perfil. performa, né? Não performa performa. há algum tempo. Não performa. Então Felipe Esse ano Luiz... praticamente não jogou. Quando jogou, deixou lacunas, deixou buracos nas suas costas gigantescos. Outros não treinadores. Não importa o Eles treinador. gostam Ele não tem mais jogadores mais condição. espaçados. Ele não tem mais condição física, não Não tem é mais mais velocidade. O lateral. Ayrton Lucas entra, então, consequentemente A não aqui, ser né? que o Felipe Muito Luiz seja merecimento. transformado num meio-campista. Isso. Sem necessidade Boa, de marcar. Eugênio. Tá Aí é uma começando outra situação. a entender a coisa. Mas acho que a leitura não é essa. Para mim, a leitura é não performa. O Flamengo precisa buscar um lateral urgentemente para ser reserva do Ayrton Lucas, que é o titular. Felipe Luiz pode fazer o que o Marcelo faz às vezes no Fluminense ali pelo meio, não Como pode? é que é? Jogar mais no meio campo. Talvez. Lateral Se ele não é tivesse mais, ele no não. Fluminense, com certeza seria aproveitado dessa forma. Não sei no Flamengo. Mateuzinho, Eugênio Leal. Temos Mateuzinho, Varela e Wesley. Começar com Treinabilidade, Mateuzinho. Mateuzinho, treinabilidade para o Eugênio. Treinabilidade. Treinabilidade. Mateuzinho, sem muitos comentários. A palavra é boa. Treinabilidade, tem que ter a pausa. Treinabilidade. Tem que ter o merecimento. Varela. E aquele olhar dramático. Não performa. Varela, que o amigo Dodô da Colina, grande vascaíno, cornetou, falou, como acredito. pode? Pumita tem que jogar na seleção do Uruguai. Como convocam esse Varela? Toda a colina tem positividade tóxica. Eu ainda vou explicar em algum programa aqui que a positividade tóxica é uma das facetas piores dos seres humanos. Porque ela te ilude. É. Mas eu vou falar isso mais Tem pra a ver frente. com Isso tem a ver clubismo? com psicologia, não. Tem mais a ver com psicologia. Varela, Rafael Prats. Não performa. Não performa? Não. Tá mal assim? Não, me parece que os dois mais jovens devem continuar mais à frente. O Varela Professor, não é jogador dos Não mais performa. baratos. Né? É o Wesley e Mateuzinho. Não performa, não. não performa, Varela? Não. O professor, o técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa, convoca? Não tem convocado, não. Não? O Mita foi convocado, mas ele não tomou a vacina da febre amarela, isso é sério. Ele, por conta, foi para a Colômbia, mas teve de voltar ao Brasil. Não enfrenta a Colômbia pelo Uruguai nas eliminatórias da Copa, não. Eu tinha esquecido o apelido. É louco. É louco, louco. Bielsa. É o que eu tava querendo. Que é o mesmo apelido do Prates. É o apelido do Prates, é o louco. Não tem a Por isso genialidade que dele. fugiu da no minha rádio. cabeça. É. No Então rádio, Varela no não rádio. performa. Aquele é o tático. Eugênio concorda? Não performa, Varela? Tático louco. Concordo. Varela não performa. Varela não performa, Mateuzinho, treinabilidade e o Wesley, merecimento. Pode já Titula. ganhar tempo aí, Abel. Tô te dando uma força aí hoje, hein, Não, Abel? o Wesley já tá. Eu te tô dando uma mão hoje, hein? Forte, hein? O que falta aqui? Meio-campistas. Campistas. E alguns atacantes, né? Alan. Diga. Acho que ele pode ganhar espaço. A gente tem de ver, é um jogador que está recuperando-se de uma contusão, né? Com o Tite, eu tenho a impressão que ele vai jogar mais e vai jogar melhor. Mas, inicialmente, treinabilidade. Treinabilidade para Alan. Eugênio. Também. Professor. Treinabilidade. Ele é um jogador que ainda não mostrou no Flamengo o potencial que possui. Treinabilidade hoje, até pela questão física, com muita possibilidade de merecimento daqui a pouco. Jogou bola no Galo, hein? Sim. Mas no está se Flamengo encontrando deve no ainda. Flamengo. Saldo devedor, né? Bate na conta ali, o saldo é devedor. Eric Pulgar, Eugênio Leal. Merecimento absoluto. Esse é o principal jogador de meio campo do Flamengo hoje. Sim, camisa 5. Ó. Vai começar jogando, eu imagino. Tem merecimentíssimo aí, podia botar ele e o Bruno Henrique. Foi o melhor que fez o São Paulo no Flamengo. Foi. O jogador cresceu muito com o São É? Paulo. Muito. Eric Pulgar. Maior espaço. Tiago Maia. Professor Celso Zelt. Thiago Maia, treinabilidade. Por enquanto. Treinabilidade. Eu tenho muita dúvida. Um pé no merecimento. Eu pensei nisso também, Né? professor. Estou com o professor Um pé nessa no Só merecimento. quero lembrá-los que só vai caber. O que a gente vai fazer? Só Vai 11 botar aqui. ele no merecimento com o pé na treinabilidade ou vou botar ele na treinabilidade com o pé no merecimento? Estou em dúvida ali.
Eu acho que essa do merecimento com o pé na outra lá, prof. Merecimento? Vamos promover ele ao merecimento? Não, vamos deixar no treinabilidade, Vamos deixar mas isso, então deixando tá. bem Então claro deixa. que se virar Ô, merecimento então- não é novidade. Isso. Estão atuando em duplas agora, é? Exatamente. Exato. Complô. Então vocês votaram em treinabilidade para Thiago Maia. Isso. Eugênio? Também. Um trio, nós estamos. Mas não vai ser novidade se for titular quinta-feira. É, Pronto. Em outras exato. palavras, é isso. É isso aí. Eu diria que o elenco do Flamengo é tão bom, tão rico. O Thiago Maia seria titular indiscutível em praticamente todos os times do Brasil. E começou em Urbano Caldeira, ou tô né? errado? É bom que você gosta de destacar, até me lembrar quando começou, em que clube começou. Menino da Vila. Thiago Maia, é isso que você quer dizer? Não. Mas tem muitos meninos da Vila no Não, começou Flamengo. no Santos. Acabou aí. Pode Não é falar. menino da Ponto Vila, não? de lembrar Não. esse Começou fato do Santos, não agora. é menino da Vila? Não necessariamente. O senhor não conhece a história do Santos Futebol Clube? Vai pra próxima aí. Ué, professor, começou na base do Santos, Thiago Maia, não é menino da Quem Vila? mais precisa para ser menino da vida? Não, começou no Santos, tá bom, prof. Aí tem que jogar bem no Santos, aí fazer... Tem ele menino fez da bons Jogou Vila. mal no Santos, Thiago Não, jogou Maia? bem. Tem menino da Vila e tem bom menino da Vila. Que é outra categoria. Aquela é do Abel. Tem uma certa fartura e do pai do atualmente. Abel. virou O cara uma é menino da Vila, é bom menino da Vila. ganhou Menino uma da certa- Vila muitas opções. é aquele cara que se destaca, jogador de bola, começou Isso. na base. E o bom bom menino da Vila é o cara que É aquele que você deixa quer a pra desejar. genro. Bom menino, Mas é bom pra menino. atacante, pra... Muito bem, Everton Ribeiro, professor Celso Ai, Zelt. que Eu grande. quero te lembrar, Everton Ribeiro é seleção brasileira, é Lembra jogador que- de bola. Tite professor- levou pra Copa. O professor tem que lembrar antes de mais nada. Hã? Começou no terrão. É, Boa, boa, E o Tite... Bem do lembrado. Corinthians- Lembre disso, professor. E o Tite já, do- já que entrou em pauta esse tipo de Claro. situação Mas aqui. é informação, né, Eugênio? Clubística. Deu informação. Não, Lembre que clubística começou não, no Mas terrão. Everton Aqui não é Ribeiro informação, que clubística nada. começou aqui é no informação. terrão, Mas o Tite não aproveitava, não. mas estava num time triste da história do Corinthians. E o Tite... Estava em 2007 o Everton? Tava. Tava. E o Tite enxergava como lateral esquerdo, não o enxergou como meia. Ele se descobre como o grande meia que foi a partir dos empréstimos para Curitiba, São Eu Caetano, não lembrava, ele trabalhou com o Tite no Cruzeiro. Corinthians? Não, porque o Tite não o quis, abriu mão dele. E ele era mais... Mas o levou para a Copa do Mundo. Num A segundo última, em momento. 2022. mais como lateral esquerdo do que como meio campista no começo da carreira, né? Só a lateral esquerda. Mas na Copa do Mundo ele foi Aproveita. convocado porque jogou nas eliminatórias bem quero pela saber seleção se brasileira, pra vocês- sob o comando do Tite. Ele Eu vai acho que ser rancor titular com não o tem. Tite. Eu diria merecimento aqui, hein? Merecimento, tô com você. Aí, ó. Eu colocaria na treinabilidade. Boa. Não entrega mais o que já entregou antes, é treinabilidade. Olha, quem que você vai pôr no meio campo, então? Não, mas espera aí, Abel, agora é o Everton Ribeiro, você tá querendo já saber... Ele treina para entrar. também. Então tá aqui, o Everton Ribeiro tá aqui, treinabilidade, vocês votaram. Quem vai pôr no Meu meio vai campo? fazer Assim, é merecimento. obrigação de montar um time aí, é Sim, isso? É. 11, Eugênio. Você Cadê quer mudar o até a Abel? regra do Eu estou futebol? graduando o que eu acho que é o desempenho de cada um. Gerson, Eugênio Leal. Gerson é titular absoluto. Se é assim, é merecimento. Isso aí, Boa. hoje é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Bruno Henrique. E é bom lembrar sempre, porque Fazia uma grande Prats partida, me- né? No o Prats- sábado lá na Fazia Neoquímica Arena. A tava saída dele jogando foi demais. péssima pro Flamengo. Gerson que começou aonde? Xerém, Pronto. Fluminense Futebol Menino Clube. de Xerém. Esse gigante. exatamente. O Como Fluminense. hoje é destaque e está na história do Flamengo, podemos chamar, como bem sugeriu o Prats meses atrás, o Adílio dos Não, não, tempos não, não. modernos, Gerson. Se ele tivesse continuado no Fluminense e fazendo história no Fluminense, poderíamos chamar de Assis dos tempos modernos. Poderia chamar de nada. Gerson. Merecimento. Poderia chamar de Gerson. Gerson. Professor, Tá ótimo. professor, Nem não dos lembra o tempos modernos, Adílio? né? Que não pode fazer Muito. referência ao canhotinho, De né? Oliveira Nunes. Peraí, então tá bom. Professor Celso, Gerson lembra o Adílio ou não? Lembra sim. Eu gosto dessa comparação. Eu acho que de todos os tempos Isso. modernos que o Abel fala, essa é a mais Isso. próxima da realidade. Comentando, professor. Viu? Vai, você vê onde você Viu? tá. Dessa. Isso. E assim como o Adílio fez história com o manto rubro-negro. Isso Então mesmo. todo mundo concorda que o Gerson é merecimento, titular. Merecimentaço, que é aquela categoria que a gente criou. Ok. Vitor Hugo, amigos. Treinabilidade. Mas também acho que tem uma margem para crescer. Eugênio? Treinabilidade. Oi, não senti muita firmeza, não. O Eugênio quase colocou no não performa. O São Paulo ele gostava Você é muito. perspicaz, hein, O Abel? Eugênio não tá gostando. Você Ah, esses meio o Vitor Hugo não está entregando bom futebol. O São Paulo ele gostava dele. Não está entregando. Gostava por quê? E aí você vai ver que vai ter aí uma lacuna nessa sua aba de merecimento no meio campo.
Tá faltando jogador com merecimento para jogar no meio-campo do Flamengo hoje. O meio-campo que eu tava imaginando era Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta. Tem um que ele pulou ali, o Arrasca. Mas aí... Mas Everton Ribeiro vocês já colocaram aqui. Marcação nisso aí. Não, pode seguir. Então, Vitor Hugo é treinabilidade. O Tite, ele treina. Ele não tá querendo ir, ó. Mas vai jogar também, prof. Não é só que treina, não. É. Jogar todo mundo joga. Georgian de Arrascaeta. Merecimento. Professor Celso, merecimento. Eugênio Leal. É um dos principais jogadores do Flamengo, embora tenha caído de produção. Mas merecimento, né? Pode seguir. Craque. Pode seguir. Começou aonde? Defensor. Defensor, Rafael. Defensor. Não me faça ter um ataque epilético aqui. Defensor. Não existe defensor. 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 É? Sporting. Tem razão. Peço perdão. O Defensor é aquele estádio que tem ali na... Luiz Francini. Isso. Já estive Na lá. orla ali de Na orla, Montevidéu, um belo lugar. Em frente à Rambla. Tem um parque de diversões atrás. Exatamente. Ali, um parque. Eu cobri um jogo lá, Santos e Danúbio, eu acho. Não era no estádio do Defensor, Clube mas era Violeta ali. Precisa de uma boa reforma esse estádio aí, hein, do Defensor. Não só o Defensor, né? Lá em Montevidéu há vários estádios aí. Quase que todos. necessitam ser reformados. Luiz Araújo, Eugênio Leal. Luiz Araújo é um jogador que ainda não teve o seu potencial explorado completamente no Flamengo. A full. Cafu é bom. Ele foi um investimento alto que o Flamengo fez no meio da temporada, mas que chegou no momento de turbulência, mas que pode render mais no Flamengo. Eu acho que é um jogador... vou colocar, por enquanto, treinabilidade, mas com um pé e meio no merecimento. Eu acho que ele, pro ano que vem, pode virar titular do time. Mas você não está sendo coerente com a sua análise, por exemplo, dos goleiros. Quando você disse, fulano... Ainda bem. Não sei se foi o Rossi. Se foi o Rossi, você falou, não mostrou nada. O Luiz Araújo... Já às mostrou vezes, mais na posição dele do que o Rossi na posição de goleiro. Só que ele ainda não ganhou sequência de jogo no Flamengo. Coisa que já aconteceu com o Rossi, né? Nessas últimas semanas aí, desde o último jogo da final da Copa do Brasil. Rafael Prats, Luiz Araújo. Olha, não vai dar os 11, então, para encaixar os 11, eu colocaria treinabilidade, mas será merecimento. Não, faltam 2 ali, não é? Acho que vai dar. Professor? Treinabilidade, mas vai jogar muito. Não sei se vai jogar bem, mas vai jogar muitas vezes. Nesse futebol de 16 por partida. Aí tem que ter 11 no time lá, Vai gente. entrar. Deixa eu só ver uma coisa. Fazendo Gabigol futebol e muito Pedro. moderno, tá falando com 10. Gabigol e Pedro. Meio Vamos colocar os campistas. dois juntos? Por que não? Não é a grande questão que assola o Flamengo desde que o mundo é mudo? Bom, pelo que percebo aqui, e fico feliz com isso, Gabigol e Pedro vão entrar no 11 titular São Paulo inicial. Começou com os 3 na final da Copa do Brasil. O pessoal adorou. Falou que deu super certo. Deu realmente muito boa essa ideia de começar com os 3. São Paulo achou maravilhoso. A gente vai colocar os 3 juntos de novo agora para começar? Com o Tite é outra situação. Deixa eu falar uma coisa. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quando o Flamengo não continuou com Dorival Júnior, você foi a favor ou foi contra? Não. Estou te fazendo uma pergunta, me responda. Contra, mas havia motivos. Contra. Quem era o titular? Espera. Os titulares que ganharam... Não tinha o Bruno Henrique. Não tinha o Bruno Henrique. Mas Pedro e Gabigol estavam. Veja bem, vocês vão colocar os 3 que começaram a final. Esses 3 começaram juntos a final da Copa do Brasil. Mas não deu certo uma vez, não vai dar certo em outra? Esse é o desafio do Tite, esse aí. Você acha que ele vai se colocar o próprio desafio? Eu tenho muita dúvida em Tite. relação ao Gabigol, porque o Gabigol, o Tite, a gente mostrou a lista de convocações. Só colocando a faixa mesmo. O Tite chamou muito o Gabigol para a seleção e o Gabigol, mesmo bem no clube, na seleção, não performava. Mas eu acho que de saída ele pode tentar. Vou fazer uma pergunta então. Pedro, esquece os 11 lá, tá? Tá. Pedro, para você, Rafael Prats, merecimento, treinabilidade ou não performa? Treinabilidade. Treinabilidade. Para você, professor? Mas se você for pensar nisso, você vai botar os 2 na treinabilidade, pelo que não estão entregando, não vai ter ninguém no merecimento. De repente a gente deixa aqui um espaço em branco. Sim. É um reforço que vai chegar. Vou fazer assim então, já que vocês não estão concordando que poderia jogar Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Não, eu que não concordei, Abel. Não, os companheiros não. Eu estou dizendo que os 3 começaram uma final de Copa do Brasil. Não deu certo. E é verdade. Não, o resultado foi muito ruim. A última impressão Isso quer dizer que nunca mais vai dar certo? Não quer dizer que eles não possam jogar. Só que pensando como a maneira do Tite trabalhar, o Tite, eu acho que ele não vai criar algumas situações para ele daqui a pouco resolver. Ele vai tentar encaminhar algumas situações. Eu acho que algumas situações que estão mais ou menos encaminhadas, ele não vai mexer. Ele vai montar o time dele talvez para o ano que vem.
para esse ano agora, ele quer uma resposta boa, o time pode dar uma resposta melhor com ele, mas o que não deu certo talvez com outro e dê certo com ele, eu acho que ele não vai no primeiro momento colocar, mas é achismo. Eu prefiro apostar no merecimento dos dois. Eu sei que o momento não é dos melhores. O Gabriel é muito ruim. Ainda aposto. Eugênio, Pedro, Treinabilidade. Gabigol. Treinabilidade. Então, para você, nenhum dos dois seria titular nesse início com o Tite. Assim, eu estou analisando o momento, não estou analisando a história deles. Historicamente, os dois têm condições óbvias de serem titulares, não só do Flamengo, como de quase qualquer clube do Brasil. A questão não é essa. A questão é que, no momento, eles não estão entregando o que podem. E isso é mais uma prova do que o Flamengo fez em 2023. Até aqui. É uma temporada muito abaixo do time. Então, quando há uma lacuna enorme no meio-campo, que eu continuo achando que há, ali no meio-campo, para mim, titulares absolutos, só Pulgar e Gerson. E aí você bota mais à frente, como meia atacante, o Arrascaeta, e como atacante, apenas, para mim, o Bruno Henrique, indiscutível hoje. Por merecimento hoje, Então, tá. nem Pedro, nem Gabigol titulares. Mas não é só a história, não. É o potencial da volta por cima. Porque se não, nem o Arrasca estava nesse merecimento. Professor, para você, O Arrasca os dois... entregou bastante esse ano. Embora tenha não sentido o- fisicamente tenha sentido bastante. Mas é outro que entrega entregou menos do bastante. que Professor, deveria. Gabigol, para você, é treinabilidade? Não, eu ponho os dois no merecimento. Merecimento. Eu quero apostar no merecimento deles. Prats, o Gabigol para você? Hoje, treinabilidade. Com o Tite, eu acho que será merecimento. Mas você vota em treinabilidade. Treinabilidade. Então o Gabigol está aqui. Pedro, o Eugênio já votou treinabilidade. O professor? Merecimento. Merecimento. Prats? Treinabilidade. Treinabilidade. Então Pedro também está aqui. Então, para vocês... Há duas lacunas aí. Aí não Está dá me um dizendo time aqui o Leão, justamente não, para mas tem que ter 11 para jogar. Mas os nossos amigos aqui, Eugênio Leal, professor Celso e Rafael Prats, não votaram 11, votaram só 9. Na votação, tem 9. Não tem Vai um ter que time... contratar, o Flamengo vai ter que contratar. Não tem um time que mereça entrar em- É isso? Então os outros têm que fechar as portas. Não. Porque é o seguinte, a gente está falando muito em cima do que a gente tem visto desses jogadores. Não do potencial necessariamente que eles têm. Por exemplo, o Everton Ribeiro, eu gostei dos 2 últimos jogos dele. Mas talvez esses últimos jogos expliquem se ele continuar ou começar com o Tite. É uma dúvida Não, que a gente se tem. o Leão Araújo- quer um time, a gente podia Vocês podem recuperar o escolher. Everton Ribeiro Pode eles- escolher e dar daqui, um ó. lugar para um dos dois. Escolhe aqui da treinabilidade 2 caras para pôr nesse time que tem até agora. O Eugênio vai escolher. Não, eu já Rossi, votei. olha aqui, ó. Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique. Faltam 2. Vocês podem escolher 2 que Meu estão voto aqui. já está dado, é Pedro e Gabigol. Para você é Pedro Gabigol. Sim. Para você, Everton Ribeiro, Luiz Araújo. Everton Ribeiro e Luiz Araújo. Pô, Eugênio. Luiz Araújo. Não são 2, Eugênio. Eugênio, deixa eu te Luiz falar, você Araújo. tá querendo Eu não mudar a vejo regra. merecimento. Ele vai pegar o Não, segundo. o Eugênio está querendo colocar um time com 10. Isso daí é uma novidade do Não, programa porque hoje. assim, se eu tenho que dar merecimento, é difícil hoje dar merecimento. Esses caras que não estão jogando bola. Thiago Maia, põe mais um marcador então, pronto. Não está entregando também. Aí Falta é o um, velho amigos. Tite, aí é o velho Tite. Aí a turma do Flamengo não Vocês estão gosta não, exigentes, hein? né? Começar assim Mas bota é aí, ó. complicado, hein? Você Falta botou aqui, um. Prates. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro e Luiz Araújo. Sim, sim. Então eu vou junto com o Prates. Everton Ribeiro e Luiz Araújo. Mas tendo por eliminação. Não porque... ué. Mas é o Você que tem a resta. obrigação. Vocês estão nos forçando a gente botar não é que é um obrigação, time que gente. não Deixa eu tem falar pra você. merecimento. A gente, de uma maneira singela, está querendo colocar um time com 11 jogadores. Não sei se isso realmente é uma grande ofensa. Então, fã de assim, é porque eu não esportes. entendi assim, A a gente vai proposta, colocar assim. 11 jogadores em um time, Eugênio. O time tem que ter 11. Não, mas assim, Olha aqui como ficou. é que na minha cabeça a gente não tinha que montar um time. Presta bom. atenção, que vocês estão falando Não demais. tem 11 Calma, merecendo. calma. Vou fazer que nem o professor Celso Zelt lá vou escalar aqui na o time classe do dele. Flamengo. Presta atenção aqui. O time ficou com o Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá certo? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, imagino o Everton Ribeiro, mais pelo lado direito, ou não? Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse é o time que ficou aí, que os senhores formaram.